Salve, rapaziada! Infelizmente esse vídeo não traz a alegria do futebol, mas uma de suas faces mais tristes, a violência. Aqui na TVG eu sempre tento trazer debates e temas que articulam e inserem o futebol em nossa realidade social. E essa tarefa eu tento cumprir ilustrando os vídeos com camisas de futebol da minha coleção. E hoje não vai ser diferente. Estou usando uma camisa que me foi presenteada pelo meu amigo e conterrâneo árbitro FIFA Anderson Daronco, que ele usou em competições da Conmebol, Sul-Americana, Libertadores. Então, se você gosta de futebol, se gosta de camisas de futebol, se gosta de ver e debater o futebol sob uma perspectiva social, dá aquela moral aí. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e compartilha com toda a tua galera esse vídeo. Assim você ajuda a ter conteúdo novo toda semana. Galera, o que foi que aconteceu no jogo entre Guarani e São Paulo na cidade de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, pela Série A2, segunda divisão do futebol gaúcho? Quer saber um pouco mais? Vou deixar um vídeo, vou deixar um card aqui em cima para vocês verem o guia que a gente fez aí, que a TVG fez sobre o gauchão da Série A2. Confere aí. Uma agressão, uma hospitalização, uma prisão e o futebol em segundo plano. Nesse vídeo, além da minha opinião sobre o tema, trago também a reflexão do Daron, que faz uma participação aqui no vídeo, e agora entendeu porque eu estou usando a camisa que ele me presenteou, né? E você, qual a sua opinião sobre esse episódio? A violência no futebol é maior contra os árbitros? A violência no futebol é coisa dos torcedores? Por que as pessoas se transformam em suas piores caricaturas em um estádio de futebol? Seria isso o futebol raiz? Deixa um comentário para a gente dialogar. Vem comigo e confere o vídeo! Vou apresentar esse vídeo em 5 momentos e tentar abordá-los de forma articulada. No primeiro momento, vou relatar minhas experiências em estádios de futebol do interior e da capital, em jogos de times grandes e times pequenos, e desde aquela época das barbáries que eu observava, avançamos muito pouco, em especial nos estádios do interior do Brasil. No segundo momento, vou explorar um pouco os meus conhecimentos geográficos para tentar entender como que o processo de concentração e de metropolização foram embrutecendo o futebol, não apenas o jogo, mas todo o seu contexto, principalmente em cidades do interior. No terceiro momento, vamos analisar o que aconteceu em Venâncio Aires, os atores e outros episódios semelhantes e tentar contextualizar o ocorrido e não deixar passar como um caso isolado. No quarto momento, meu amigo Anderson Daronco faz sua reflexão sobre o episódio de Venâncio Aires, reflete de forma mais ampla sobre a violência no futebol, mas também na sociedade. Na parte final, vou tentar desmistificar o termo futebol raiz, afastando a minha concepção do que seria essa prática de uma suposta relação com a violência, ou seja, não acredito que futebol raiz está ligado à violência. Minhas primeiras experiências com futebol remontam aos anos 80 e um pouco mais frágil à Copa de 1978 na Argentina. O primeiro título do Grêmio em 1981, o super time do Flamengo de 81, a seleção de 82, o Inter de Santa Maria de 82 e sua participação no Campeonato Brasileiro da primeira divisão naquele ano. Logo, em um campo de futebol, minhas primeiras aventuras, sempre acompanhado com meu saudoso pai, se deram no estádio Presidente Vargas, ou mais popularmente conhecido como Baixada Melancólica. Com certeza aquele ambiente não era um ambiente adequado para crianças, pela quantidade de palavrões, né? Pelas manifestações machistas, a presença feminina era praticamente nula. E os anos passaram, mas o comportamento de uma pequena parte do público, pequena mas barulhenta, parece ter piorado. Cenas de cusparadas em adversários, na arbitragem, manifestações que mais lembram animais selvagens junto aos alambrados, foram se fixando em minha mente, mas também iam se reproduzindo em outros palcos. Parecia que aquilo era uma linguagem universal do futebol. Mas o que levava pais de família, pessoas de bem a terem aquele comportamento bestializado? O que levava o futebol do interior a ser tido como violento? Pequenos estádios serem considerados alçapões? O futebol não é uma ilha na sociedade. Vivemos em uma sociedade violenta e desigual. E não teríamos motivo para acreditar que o futebol seria diferente, né? As desigualdades de gênero, de raça, se repetem no futebol. As desigualdades regionais se aprofundam com os processos como a globalização nos territórios
e também nos clubes de futebol. Vemos cada vez mais se ampliando o abismo entre os chamados grandes clubes e os pequenos, ou se vocês preferem, os clubes grandes, os grandes centros, né, e os clubes do interior ou dos estados periféricos. Cada vez mais vemos clubes no interior do Brasil fazendo malabarismo para se manterem em atividade, sem a perspectiva de voltar aos tempos das glórias. E isso vai se refletindo em relações de sobrevivência, de baixos salários, de distância da família, e que muitas vezes faz com que os jogadores se agarrem a uma instituição que é séria, mas que tem severas limitações econômicas. A grande maioria dos trabalhadores do futebol em nada lembra o glamour de uma Liga dos Campeões ou o charme de uma Libertadores. É a luta pela sobrevivência cotidiana, e nesse contexto nem sempre há a necessária preocupação com o fator anímico dos atletas, termo tão destacado em clubes da elite, fator anímico. Então, aqui não quero fazer nenhum tipo de justificativa ou defesa do que aconteceu em Venâncio Aires. Só quero entender em que contexto ocorre e a que nível é levada a competição desportiva. Em tempos de six round, é o jogo pela sobrevivência, e quando não estão resolvidas as necessidades básicas para a sobrevivência, a razão começa a sofrer lapsos. A condenação do jogador William Ribeiro, do São Paulo de Rio Grande, já foi feita e decretada pela opinião pública, pela sociedade, pela imprensa, enfim, não vou ser eu aqui mais um a fazer isso. O jogador, de forma covarde e violenta, agrediu o árbitro Rodrigo Crivellaro, também meu conterrâneo, assim como o Daronco. O jovem árbitro santamariense ficou desacordado em campo até ser levado para um hospital, onde se recuperou e teve alta no dia seguinte. Nesse episódio, todos falam de que isso não pode mais acontecer no futebol, mas tem tantas outras coisas que também não podem acontecer mais, mas que continuam acontecendo. Os torcedores cuspindo em adversários, em árbitros, sacos de urina voando nas arquibancadas, fatos amenizados agora pela famigerada ausência de público nos estádios. Mas manifestações machistas, homofóbicas e racistas continuam sendo proferidas nas arquibancadas, guerras de torcedores, atraso de salários. É só a ponta do iceberg que a gente está vendo aí. E é no despreparo e no desespero de jogadores que jogam pela sobrevivência que vemos cada vez mais crescer a manipulação de resultados em divisões invisíveis, que na verdade acabam sendo isso, as divisões menores, um futebol invisível. Lamentavelmente, esse futebol invisível aparece apenas nos acontecimentos negativos e que muitas vezes podem ser evitados. No caso do William, ele já tinha uma vasta lista de antecedentes de violência. Na base, agressão a um pai. No São Paulo, esse ano já havia agredido um torcedor e ainda assim estava contratado pelo clube. Aí vejo algumas contradições, como por exemplo no caso do goleiro Bruno, que acabou preso pelo assassinato da sua ex-namorada Elisa. Mesmo com todo o ocorrido, ainda houveram clubes querendo contratá-lo, querendo explorar uma figura marcada pela violência extrema contra uma mulher. Hoje vejo muitos que defendiam a volta do Bruno aos gramados, agora defendendo que o William seja banido. Eu acredito que sim, o William tem que ser banido do futebol, mas também precisamos ter coerência. O Bruno também tem que ser banido do futebol. E todos aqueles que foram protegidos por leis machistas e racistas de anos anteriores também não devem mais ter espaço no futebol. Assim como também a violência não pode mais ter espaço no futebol. Mas Daron, fala aí pra nós como é que tu recebeu essa notícia da agressão do teu colega e do nosso conterrâneo Rodrigo. Fala aí, Daron. Fala, tia, tudo bem? Como é que tá, Gustavo? Momento triste, né, cara? Até às vezes a gente tem que dar uma controlada para não expor uma opinião ou deixar o coração falar em momentos como esse, porque realmente a tristeza é muito grande. Jamais acreditaria que isso daí ainda hoje pudesse acontecer em um nível de futebol profissional, no nosso quintal de casa ainda, no nosso estado, um campeonato que a gente tanto ama, que sempre que eu já conversei contigo muitas vezes e com tantas outras pessoas, meu campeonato formador, que é a divisão de acesso, né, a nossa segunda divisão, então tenho muito carinho por ela e muita saudade de estar nesses jogos aí, e infelizmente isso veio acontecer. Tu mesmo me mandou, foi a primeira pessoa que me mandou o vídeo para mostrar e não acreditava, até pensava que era um fato antigo ainda de um outro jogo, enfim, aí depois a gente acaba se inteirando e eu tinha que viajar de madrugada
Confesso que não consegui dormir de tão bravo, puto que tava com toda essa situação aí, porque a gente acaba se colocando no lugar do árbitro e não somente pelo momento em si ali da agressão, mas também por tudo que vai vir agora depois, por toda essa exposição involuntária. Eu fico pensando no pós, né? Na cabeça do colega no momento de voltar às suas atividades, o quanto daqui um pouco as pessoas também vão explorar isso, seja no sentido positivo de uma busca de justiça, mas a gente sabe que também às vezes tem muita coisa errada e vai acabar num campo de futebol, pode ter certeza que vai escutar uma piada daqui ou outra dali, e isso aí são coisas que machucam o ser humano e é um processo realmente complicado. Confesso que hoje mais em nenhum jogo, eu vou para campo pensando que isso possa acontecer. Não tem mais espaço para isso, né? Bom saber que também todo o setor aí, todo o meio esportivo cobrindo isso e cobrando uma postura forte daqueles que tomarão essa decisão e essa cobertura que eu digo também com toda essa ênfase aí de dar um basta nisso, né? E de se respeitar realmente a figura do árbitro. Hoje ainda a gente é incrível, o ser humano, cara, a gente vai ler alguns comentários que tem ainda, tem gente que acha bom, cara, entendeu? É incrível, claro que isso é 1% no meio de tantos comentários, mas tem muita coisa que mudar, cara. A gente precisa respeitar mais o próximo, se colocar no lugar dele, procurar entender essa atividade que não é simples. Se fosse fácil, qualquer um faria, né? Eu sempre lancei esse desafio: se acha que é fácil, vai lá e faz, tenta fazer melhor. É uma atividade extremamente dura e complicada, mas que a gente ama fazer, né? Então, toda a força aí ao Rodrigo e desejar também, agradecer também as pessoas que tiveram essa empatia aí por todo o carinho, não somente pelo Rodrigo, mas também pela figura do árbitro de futebol, por toda uma categoria. Então, um grande abraço para ti aí, tudo de bom e sigamos adiante aí, que a gente não venha mais a conversar sobre situações como essa. Galera, futebol raiz é futebol arte, futebol de gols. O Brasil, depois de vencer as Copas de 58 e 62 como um futebol arte, foi parado em 66 pela violência dos adversários. Então, o futebol raiz é aquele que encanta, que agrega, como nos contou nosso saudoso Gilmar Mascarenhas, quando seus pais recém-chegados ao Rio tinham, nos jogos do Botafogo no Maracanã, o local de suas construções sociais. É o verdadeiro futebol raiz, o do futebol plástico nos gramados e de comunhão nas arquibancadas. Concorda? Deixa um comentário. Quer ver um tema específico aqui no canal? Deixa um comentário. Chegou até aqui? Não te esquece, deixa um like, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e compartilha com a tua galera esse vídeo. Valeu, até a próxima e aquele abraço!